Fala galera, beleza? Então, para aqueles que estão buscando já exclusivamente o 5K, que começa a corrida, né, a prática de atividade física, está buscando se aventurar aí nesse mundo, né, da corrida, que tem 5, 10, 21, 42 e lá vai cacetada, a gente sempre indica que o começo seja um pouco mais cauteloso, né, porque a corrida é um esporte de impacto, ela gera algumas dores, algumas pequenas lesões que são bem convencionais, que todo mundo que está envolvido nesse meio já ouviu falar com certeza, e se já está correndo há um tempo, provavelmente já sentiu uma das 5 principais dores, né, como a clássica canelite, ou aquela pontadinha embaixo do pé, a fascite. Enfim, existem algumas lesões bem clássicas da corrida que podem ser evitadas ou por excesso de treino, ou por excesso de intensidade, né, ou por uso de equipamento indevido, ou o local onde você treina também não seja mais adequado. Enfim, coisas bem básicas que quando você entra numa assessoria e você pergunta, né, para você talvez seja algo novo, mas para nós é algo que acontece praticamente todos os dias. E não é de se desesperar, é algo que é comum, realmente, como eu falei, mas que é possível retardar ou é possível diminuir a incidência dessas dores. E aí, com isso, a gente consegue dar uma continuidade sem algumas pausas no meio desse caminho, tá certo? Por isso que a gente fala que o descanso é tão importante quanto o treinamento. Você treina, né? Você desgasta o seu corpo, digamos assim, faz esforços, né, para atingir um determinado tipo de treino, e você precisa de uma recuperação. Sua musculatura precisa se recuperar, suas articulações precisam se recuperar. Quando você gera uma intensidade, uma sobrecarga no seu corpo, né, a sua musculatura ela causa microinflamações, né, microlesões, geram dores musculares, dores articulares, que muitas vezes em 2, 3 dias passam. Isso é o normal. Você está dando estímulos que vão gerar uma sobrecarga da qual você não estava adaptado. Você se adapta e você dá sequência, tá? Por isso que não é no primeiro dia que você sai correndo muito volume, tá certo? E nem com muita intensidade, e nem todos os dias, tá bom? Então, com isso, a gente normalmente tem um processo de treinamento que a gente segue com as pessoas, mas claro, a gente entende que tem pessoas que se desenvolvem muito rápido, da mesma forma tem pessoas que desenvolvem um pouco mais devagar. Não tem problema, o importante é você se sentir seguro, né? E nesse decorrer desse processo você tenha satisfação naquilo que você está fazendo. Você treine com segurança, que você treine com cuidado, procurando sempre evoluir, né? Mas principalmente tendo paciência e seguindo o seu ritmo, tá certo? E cada pessoa vai ter um ritmo diferente. Então, para aquelas pessoas que buscam o treinamento de corrida para atingir um 5K, a gente sempre indica que em torno aí no começo dos treinos, né, que as primeiras 3, 4 semanas, coloquemos aí um pouquinho de corrida com caminhada. É super comum, tá? Você vai correr um pouco mais e caminhar um pouquinho também, tá? Quer dizer, correr um pouquinho e caminhar um pouco mais. E isso, gradativamente, nós vamos tirando essa caminhada, né, no decorrer desse tempo. Então, eu indico que normalmente de 3 treinos por semana é bem suficiente. Tá? Um treino seria um treino bem leve, bem curtinho, onde você teria que correr o maior tempo possível, dentro daquele tempo pré-determinado, né? Que seja 15 minutos, 20 minutos, na forma mais confortável possível. Vai ser lento? Vai ser lento, vai ser quase uma caminhada, mas é importante você ganhar essa resistência e conseguir se deslocar por um tempo determinado. E no começo esse tempo vai ser pequeno porque você não está acostumado com essa resistência. Um segundo treino, um treino intervalado, onde você percorra de 200 a 300 metros, por exemplo, nas primeiras 3, 4 semanas, de forma um pouquinho mais rápida, e você dê um intervalo ou caminhando ou parado. Seriam os descansos ativos ou descanso passivo, né? Você vai estar caminhando enquanto você recupera mais 100 ou 200 metros, ou você vai estar correndo parado enquanto você se recupera, e por 1 minuto, 30 segundos, assim por diante, executando uma quantidade X de quilometragem. Claro, você está começando, então começaria com um pouco menos de repetição, com um pouco menos de intensidade, com um pouco mais de descanso, ok? E o segundo treino seria um treino de recovery, onde você poderia fazer uma caminhada ou uma caminhada com corrida de ritmo confortável por um tempinho um pouquinho maior, tá certo?
Passadas essas 3, 4 semanas que você já está adaptado, você não teve nenhuma dor, que você conseguiu evoluir a sobrecarga de treino, que seria volume e intensidade, né? A gente vai usar a mesma sequência de treinamento, porém dar uma leve sobrecarga, aumentar um pouquinho mais a quilometragem, seja nas repetições, seja na distância das repetições, seja na diminuição dos intervalos, sendo caminhando ou parado, tá certo? Tentar correr um pouquinho mais, em vez de 15 minutos, correr 20 minutos de forma mais lenta, mais tranquila, para conseguir atingir essa distância um pouquinho maior, tá certo? Esse tempo um pouquinho maior do que nas primeiras semanas, tá? Isso demoraria mais de 2 a mais 4 semanas também, dependendo de pessoa para pessoa, claro, seguindo todo um planejamento e sentindo, né, o que você passa para nós, tá certo? Como uma forma de feedback. Estou sentindo uma lesão, foi difícil, foi fácil, desenvolveu bem, deu tudo ok. A gente consegue ter esses feedbacks ajustando, né, o volume e a intensidade e as sobrecargas de treinamento para você atingir os seus 5 km. As últimas 2 semanas, completando aí 2 meses e meio a 3 meses, nós deixamos mais para que você atinja aqueles 5K na última semana, né? Então nós vamos, quem sabe, fazer treinos naquele percurso onde você deseja fazer os 5K, né? Podemos fazer treinos intervalados de forma que você percorra uma distância, descansa um pouquinho, percorra outra distância, descansa um pouquinho, para quase atingir os 5 km, né? Ou que o seu descanso seja ativo e você faça caminhando ou trotando bem devagarzinho, a ponto de você até atingir os seus 5 km, porém com intervalos no meio, tá certo? E por último, chegando depois de 2 semanas, a gente estabelece aqueles 5 km que você gostaria de fazer e vai lá e percorre os 5 km. Né? No dia D, o mais importante é você fazer um bom aquecimento, se alimentar bem no dia anterior, né? Estar bem tranquilo depois de praticamente 8 a 10 semanas, né? 12 semanas, depende do nível de cada pessoa, você possa acordar cedinho, se preparar, fazer um bom aquecimento, né? Sempre um trotezinho, com alguns estímulozinhos de corrida um pouquinho mais rápida, com uma caminhadinha para recuperar bem, para ativar bem a musculatura de vocês, mas não para cansar, sim para começar a aquecer a musculatura e preparar todo o corpo de vocês para aqueles 5 km que vão seguir aí pela frente. Pode ser uma prova, pode ser um treino, ou pode ser simplesmente ao lado da sua casa, aí na sua rua, estabelecer uma medida de vai 2,5 km e volta, ou vai 5 km e alguém te espera lá naquele ponto. Enfim, todo mundo quando começa tem alguma forma ou tem algum jeito de fazer esses 5 km, né? Eu, por exemplo, minha mãe me largou num ponto de uma rua e eu fui até o outro ponto e voltei. Foi difícil, foi sofrido, mas eu nunca vou esquecer daquela primeira corrida que eu dei na rua Hermann Ruscher, aqui em Blumenau, e que foi muito difícil, achei que eu nunca mais ia conseguir correr, e no final das contas foi bem prazeroso, e um ano e pouco depois, 1 ano e meio praticamente depois, já estava fazendo algumas provas um pouco maiores, enfim, com outras distâncias, né? Competindo já em já buscando alto rendimento, e há 1 ano e meio atrás eu nem imaginava que eu seria capaz de correr 5 km. Então o treinamento ele acaba sendo bem progressivo e dinâmico, de acordo com o seu histórico de lesão, de acordo com o seu afinco que você faz no treinamento, certo? E conforme essa resposta do seu corpo ao treinamento, o seu desenvolvimento, você vai gerando mais sobrecarga, vai fazendo uma competição aqui, uma competição ali. Não é necessário que você compita, mas como existem várias competições hoje em dia, fica fácil de você se estimular, né, a se manter competindo, se manter treinando, e a evolução ela vai ser gradativa, tá? De acordo com o seu ritmo. O mais importante é você treinar, ter consciência que no começo você vai treinar um pouquinho mais leve, na metade você vai treinar um pouquinho mais forte e no final você vai correr os seus 5 km contínuo, constante, se sentindo bem, tá certo? A partir da hora que você completar os seus primeiros 5 km, com certeza aí vai vir o seu próximo desafio, que provavelmente vai ser melhorar os seus 5 km anteriores. E aí começa a brincadeira, tá certo? A partir daí o mundo é seu, você busca fazer mais 5, ou mais 10, ou para 15, ou 21, e o mais importante é que você tenha paciência para não começar a aumentar muito a distância, né, tão rápido, e experimente várias provas, experimente vários treinos, experimente correr com outras pessoas, conhecer outros ritmos, conhecer outros lugares, fazer uma trilha, correr na praia, enfim, tem muita coisa para fazer antes de começar a aumentar o volume desesperadamente.
tá certo? Aproveite cada etapa. Essas fases são importantes e elas vão te moldar o corredor do futuro que você vai ser. Tá certo, galera? Espero que tenham gostado. Siga o nosso canal, deixa eu curtir, um comentário se quiserem. A gente fica bem feliz com a contribuição de vocês. Beleza? Valeu!